Pessoal, dá direito? Nós vamos falar sobre a honra. A quem nós devemos honrar? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 7, versículo 17, dessa seguinte forma: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Tratando de dentro da igreja, aquele que trabalha com a obra do Senhor, aquele que está na frente do rebanho, aquele que zela pela casa de Deus, nós devemos dar duplicada honra para essa pessoa, honra e respeito. Muitas das vezes, o pastor ele se dispõe, ele corre atrás, ele luta, ele batalha, ele ali fica preocupado, aquele membro não foi na igreja, ele corre atrás, ele liga, ele passa um telefonema, ele manda uma mensagem, ele pergunta para alguém: você viu fulano? Vamos lá comigo na casa de fulano. Às vezes o pastor corre atrás do novo convertido, às vezes o pastor corre atrás das coisas que precisam dentro da igreja. Está acontecendo alguma coisa na igreja, aquele pastor tenta da melhor forma possível solucionar aquele problema, corre atrás de tudo, e muitas das vezes nós não damos valor. Aquele pastor ele é amigo dos membros, aquele pastor é companheiro de todos os membros, e muitas das vezes nós deixamos passar, e de repente aquele pastor sai e entra outro, e o outro pouco se importa muitas das vezes como aquele outro se importava. Aí começa aquele assunto: fulano era melhor, na época de fulano era assim, na época de fulano era assado. Mas por que quando fulano estava ali, por que quando aquele pastor estava ali, sua esposa estava ao seu lado, ombro a ombro, trabalhando, nós não damos valor? Quantas das vezes eu tenho observado nas igrejas, o pastor insiste, tem aquele crente que parece que é carrinho de mão, ele só anda se tu pegar nas mãos deles e puxar. Às vezes o pastor passa por algum problema, ele fala com a igreja: olha, eu conto com vocês para ele solucionar esse problema, eu conto com a ajuda de vocês, eu conto com a oração, eu conto com o jejum, eu conto com vocês aqui na igreja, tal dia, tal hora, para nós fazermos isso, e pode contar no dedo aqueles que realmente estão ali apoiando. Não, porque o pastor está na frente, isso é problema dele, ele que tem esse cargo, a responsabilidade dele, ele se vira. Não, irmão, por mais que ele esteja na frente de um rebanho, por mais que a responsabilidade maior seja dele, nós temos que apoiar o nosso pastor, nós temos que apoiar dentro da igreja, nós temos que estar mais presente dentro da casa do Senhor, nós temos que estar mais presente na obra de Deus. O pastor sozinho não administra nada, ele administra tudo com o nosso apoio, com o nosso carinho, com a nossa compreensão, estando junto, porque Deus passa para ele o legado, e ele abre a boca para nós também não obedecemos. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa mensagem? Quem deu crédito? Muitas das vezes o pastor, ele acaba, muitas das vezes, não fazendo muitas coisas na igreja, porque vê que a igreja não se interessa, porque vê que a igreja não apoia. Às vezes quer ter uma concentração, um culto de evangelismo, quer fazer um culto de ação de graça, quer fazer um culto de gratidão, um santo jejum, alguma coisa. Fala com a igreja, chama numa reunião, conversa, todo mundo na hora apoia. Mas na hora H mesmo de estar presente, de corpo ali, apoiando o culto, apoiando aquele projeto, nem todos aparecem. E tem alguns que não estão nem aí, não dão nem satisfação, tão pouco se importam. Nem todo pastor é salariado pela obra. Tem alguns que trabalham durante o dia, sai cansado do trabalho e corre para a igreja. Às vezes não dá nem tempo de ir em casa, mas naquela correria do dia a dia, mas não deixa de cumprir o seu legado com Deus, ali, sua obrigação na casa do Senhor. Nós também trabalhamos, nós também corremos o dia a dia, mas são poucas horas que nós temos dentro da igreja. Nós paramos para pensar, um dia tem 24 horas, e quantas horas realmente nós tiramos para Deus? E não são nem todos os dias, nem toda a igreja tem culto todos os dias, algumas são 3 vezes na semana, 2 dias na semana, ou 4 vezes na semana. E às vezes o pastor conta com a gente naquele apoio, o pastor conta com a gente para estar ali naquele culto, e damos a mínima para isso. Eu não vou hoje, ninguém vai sentir a minha falta, não faz diferença. Faz sim. Ali é o seu lugar, e ali Deus está te aguardando para tu adorar o nome dele, obedecer ao pastor, estar ali honrando ao pastor, estar ali apoiando o pastor, e estar ali obedecendo a palavra do Senhor, e estar ali obedecendo a voz do Espírito Santo, porque a Bíblia deixou bem claro para nós: a duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, para aqueles que zelam pela casa do Senhor, para aqueles que lutam pela obra do Senhor, para aqueles que batalham, para aqueles que correm atrás,
para que os membros permaneçam fiéis, para que os membros permaneçam obedecendo a voz do Senhor. Não é fácil um pastor estar na frente de um rebanho, não é fácil administrar uma igreja, não é fácil nem na parte espiritual, nem na parte financeira, porque nós sabemos que tem crente de várias formas. Dentro da igreja tem crente de várias maneiras, tem pessoas de todos os tipos, de todos os gêneros. Tem aqueles que são calmos, tem aqueles que são estressados, tem aqueles que são explosivos, e vai ter gente de toda forma. Então o pastor tem que saber como lidar com isso. E o pastor ele é calmo, o pastor ele é compreensivo, o pastor é amoroso, ele senta, ele conversa, ele procura a melhor forma para solucionar as coisas, e muitas das vezes não damos valor. Muitas vezes não agradecemos a Deus a oportunidade que Ele tem colocado nas nossas mãos, pessoas boas, pastores que querem realmente apoiar o crescimento da obra do Senhor, aquele que se preocupa com o ministério da oração, aquele que se preocupa com o ministério do jejum, aquele que se preocupa com a santidade da igreja, aquele que se preocupa com o revestimento da igreja, aquele que se preocupa que a igreja esteja pronta, esteja preparada, esteja ali lavada, esteja ali redimida no sangue do Cordeiro. Esse pastor, muitas das vezes, nós não damos valor. Ele sai da congregação, Deus coloca outro e não queremos entender, mas aproveitamos hoje o momento chamado agora, obedecemos a voz do Senhor, vamos honrar os nossos pastores, vamos dar valor aos nossos pastores. Ai, irmã, mas na minha igreja só Jesus, o pastor que está lá. Comece a apoiá-lo, e no apoio que tu der a ele, o Senhor vai te direcionar. E ele vai ver que os membros estão querendo melhorar, ele está vendo que os membros vão querer crescer, ele está vendo que os membros estão procurando melhor. Então todos se unirem, não é fazer complô contra o pastor, não é fazer rodinha contra o pastor, não é ali todo mundo se reunir quando o pastor chegar, nós vamos armar contra ele e nós vamos conseguir tirá-lo daqui. Deixe que o Senhor tire, deixe que o Senhor faça isso por ti, deixe que o Senhor tome essa decisão, não tome a decisão precipitada. Vamos arrumar um grupo aqui, vamos arrumar um motim aqui. A hora que o pastor líder chegar, nós vamos colocar ele contra a parede e nós vamos falar para ele que do jeito que o pastor fulano está, não está certo. Primeiro ore, peça a Deus direção, peça a Deus sabedoria. Quem somos nós para julgar o nosso pastor? Quem somos nós para julgar aquele que está como líder da obra do Senhor? Todo ser humano tem falha, todo ser humano tem fraqueza. O pastor também é um ser humano, é um homem, está sujeito a falha, está sujeito a erros. Mas nós não temos o direito de chegar e pontar o dedo na cara dele e dizer que está errado. Mas nós podemos ser tocados pelo Senhor, chamá-lo no particular. Se somos amigos íntimos do pastor, se temos uma amizade com o pastor, com a sua família, melhor ainda, chamamos numa conversa num privado. Vamos conversar, pastor. O senhor, essa semana o senhor estava meio nervoso, está acontecendo alguma coisa, está precisando de um apoio da igreja, está pensando em alguma coisa em fazer na obra do Senhor, porque o senhor está meio diferente. O que podemos fazer para melhorar? Está acontecendo alguma coisa com a igreja que o Senhor não está suportando, que o Senhor está vendo que está errado? Vamos ver onde está Acã e vamos tirá-lo do meio. Vamos tirar Acã com a sua comitiva, com o seu pecado do meio. E vamos deixar que o justo, vamos deixar que a graça do Senhor possa reinar na vida de todos, reinar na vida da igreja, reinar na vida daqueles que buscam a presença do Senhor, reinar na vida daqueles que querem estar na presença de Deus, que querem estar ali, olha, crescendo na graça e no conhecimento. E a palavra do Senhor nos fala ainda no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade, que maneje bem o santo evangelho. Não tenha do que se envergonhar do evangelho de Cristo, não se envergonhe do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Se tu maneja bem essa palavra, se tu maneja bem o santo evangelho do Senhor, a santa doutrina, não tendo que se envergonhar do nome do Senhor. O nome do Senhor é escandalizado na boca dos gentios por causa de nós, porque nós não guardamos a verdade do evangelho nas nossas vidas. Quantas das vezes, se tu se torna um líder, não queira ser mestre, duro será o juízo. Quantas das vezes a pessoa se torna um líder e comete pecados escandalosamente grandes, que aquilo vai para a mídia, aquilo vai para a boca do povo. O Senhor falou, usando o profeta Davi, tudo que tu fez às escondidas, todo Israel saberá à luz do dia. Então o que Davi achou que estava escondido diante dos olhos de Deus e dos homens, não estava, porque Deus provou para ele que nada está encoberto. Então, se o pastor zela pela casa do Senhor, se o pastor está zelando pela doutrina do Senhor, se o pastor está cuidando do rebanho,
Abrace esse pastor, apoie esse pastor. Ah, mas o meu pastor, irmã, só Jesus. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos de Deus, porque se ele maneja bem essa palavra, ele merece duplicar da honra. Não é tu pegar um topo e colocar ele lá em cima e sair falando para todo mundo, esse é o pastor fulano, ele merece. Não, não é isso, mas apoiá-lo espiritualmente dentro da casa do Senhor. Veja, porque tu tem dons, tu tem chamado, tu tem talentos, e o que tu pode fazer para granjear para a casa do Senhor, o que tu pode fazer para a edificação da casa de Deus, faça, porque Deus vai ser contigo. E o pastor, vendo que a igreja o apoia, vendo que a igreja está junto com ele, maior vai ser a vitória. Porque quanto mais, meus irmãos, o diabo oprime, quanto mais o diabo, meus irmãos, lança suas setas, uma igreja unida jamais será vencida. Um povo unido, meus irmãos, enquanto eles estavam ali orando em Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. E ali no dia de Pentecostes eles começaram a orar, se reuniram naquele lugar. Eles estavam tristes, estavam abatidos com o que tinha acontecido com Jesus. Mas naquele momento eles lembraram da passagem, lembraram das palavras de Jesus que disseram para ele, para ficarem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos. Aí sim eles sairiam para fazer a obra do Senhor. Então apoie seu pastor, apoie o ministério dele, apoie a igreja, apoie-se mais ali fazendo a obra de Deus, para que a obra do Senhor possa crescer dia após dia. E depois que eles foram revestidos, estavam prontos para pregar a palavra de Deus, estavam prontos para granjear almas para o reino dos céus. Já não lutavam mais com espadas humanas, mas lutavam com a espada, com o escudo da fé, que está santificado, preparado para tudo que tivesse que ser enfrentado. Eles aceitavam os açoites, eles tinham orgulho no seu coração de carregar no seu corpo as marcas do Evangelho. Eles tinham o prazer de dizer que o que tinham passado ali era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí está a duplicada honra. Aí está o duplicado de Deus na vida daquele que realmente tem um legado de obediência, sinceridade, integridade, benignidade dentro da casa do Senhor. Honre o seu pastor, respeite o seu pastor, honre o ministério dele, honre a casa do Senhor, honre a tua vida dentro da igreja, e que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja abençoado pelo nosso Deus. Valeu!